Hoje é dia 11 de dezembro de 2023. Hoje o Luca Martini completa 31 anos e eu já deixei minha mensagem lá no Instagram de parabéns para ele. Então, aqui fica mais uma vez meus parabéns ao Luca Martini, que é um dos maiores missionários que o Brasil já viu nos últimos anos. Que Deus continue usando poderosamente a vida dele para transformar, edificar, curar, restaurar, salvar muitas vidas no Brasil e no exterior. E essa camiseta é da grife de roupas que ele divulga. Ele sempre divulga em toda o Vermission, em toda, enfim. Esse aqui tem o dedo dele, essa aqui é da coleção atual. Influenciado pelo legado, nada é velho, enfim, em português é isso. Então, Vinde Verde, obviamente, tem a ver com um chamado para você ver e ver o que Deus quer mostrar para você por meio da sua palavra. Então, e isso aqui tem a participação do Luca, isso aqui também, que é o café que eu comprei lá em Brasília. É o café Soak, que é um dos melhores cafés do mundo. E aqui tem a prova de que eu comprei isso aqui lá em Brasília. Isso aqui é feito lá em Londres, inclusive uma das duas igrejas lá de Londres tem a St. Clement e a outra cujo nome não lembro agora, que é da Imprint, né? Acho que é como posso dizer? É uma igreja chamada Imprint Church, que tem duas congregações lá em Londres. Tem uma em Leicester, ele pronuncia Leicester, é Leicester, escreve-se Leicester, mas pronuncia Leicester, não sei porquê, mas enfim. A filha do dono do Souk congrega lá numa dessas igrejas lá onde o Luca, né, é um dos responsáveis, né, o Pedro Neto também. Então, se você quiser uma camiseta ou sacola, enfim, seja lá o que for da Vinde Verde, eu deixarei aqui na descrição o perfil no Instagram, tanto da Vinde Verde quanto do Souk, que é um dos melhores cafés do mundo. E este vídeo é a respeito da lenda do Grinch. E eu quero aproveitar para agradecer a todos aqueles que não me bloquearam, não se desinscreveram do meu canal no YouTube e não me deixaram de me seguir por conta desse vídeo sobre árvore de Tammuz, né? Então, se você quiser saber por que eu chamo de árvore de Tammuz em vez de árvore de Natal, assista o vídeo. E graças a Deus a repercussão assim, em vez de perder inscritos no YouTube, eu ganhei. Em vez de perder seguidores no Instagram, eu ganhei. Então, graças a Deus por isso, glória a Deus, aleluia. E esse vídeo também é sobre Natal. Se você quiser saber a minha opinião a respeito do Natal que o mundo comemora e do Natal que está totalmente dentro da Bíblia, da Palavra de Deus, é só assistir tanto o vídeo que eu mencionei aqui sobre a árvore de Tammuz, quanto os demais vídeos sobre Natal pagão e Natal cristão que eu tenho no meu canal. E esse vídeo é sobre a lenda do Grinch, que para quem assistiu no cinema, esse aqui é o Jim Carrey fantasiado. O filme é de 2000, ou seja, o filme já tem 23 anos. E o nome original do filme é How the Grinch Stole Christmas, que é baseado em um filme estadunidense de fantasia e comédia de Natal da Universal Pictures Imagine Entertainment, baseado no livro de 1957 do mesmo nome do Dr. Seuss, acho que é Seuss que fala. Então eu consegui aqui um artigo em espanhol, Como el Grinch roubou la Navidad, que é como o Grinch roubou o Natal, que é um livro infantil escrito pelo Dr. Seuss, o nome completo dele é
Theodor Geisel. Deixa eu ver. Acho que é Theodor Zeiss. Eu não lembro se ele é alemão. Aparentemente ele é britânico. Mas se for alemão é Theodor Zeiss Geisel. Zeiss. Acho que é Zeiss que fala. Zeiss. Vamos Zeiss. Theodor Zeiss Geisel. Que é o escritor, né, que escreveu esse livro. Né? Eu não sei, eu não lembro se ele é britânico, se é alemão. Se for alemão é Zeiss mesmo. Então é Theodor Zeiss Geisel. Vamos lá, vamos para o Zeiss mesmo. Um livro infantil escrito por Dr. Zeiss, com versos em rima e ilustrações do mesmo autor, publicado pela Random House em 1957. O livro critica a visão do Natal como algo comercial e satiriza aqueles que obtêm benefícios explorando a época natalina. Então, o cara dos meus. Foi adaptado ao espanhol pela tradutora Yannitia Canetti. Essa adaptação, publicada em 2000 pela Lectorum Publications, uma subdivisão da editorial Scholastic Corporation. O Grinch é uma criatura peluda e rabugenta, com um coração 2 tamanhos menor, que vive numa cova no alto de uma montanha de 3.000 pés, 910 metros, ao norte da cidade dos Ken. Aqui aparece Bellaquien. A cidade dos Ken. Os espanhóis chamam de vila, os brasileiros chamam de cidade, enfim. Cidade dos Ken. O lar dos felizes e afetuosos Ken. Ou Who, né? No inglês é Who. Mas em português é Ken, em espanhol é Quien, e por aí vai. Sua única companhia é seu fiel cachorro Max. Desde sua toca, no alto do Monte Crumpet, o Grinch pode ouvir os barulhentos preparativos natalinos que têm lugar na cidade dos Ken. Invejoso da alegria dos Ken, planeja descer ao povoado e roubar todos os enfeites e presentes natalinos e assim impedir que chegue o Natal, como se Natal fosse só isso. Contudo, descobre que, apesar de ter conseguido roubar todos os presentes e enfeites dos Ken, o Natal chega do mesmo jeito. Então percebe que o Natal é muito mais que presentes, enfeites e banquetes. Uma mensagem extremamente atual. O livro é de 1957, mas essa mensagem nunca foi tão atual como hoje. Vamos lá. Seu coração se faz 3 vezes maior, devolve todos os presentes e enfeites e é recebido afetuosamente da comunidade dos Ken. Vamos lá, o que diz o filme? Eu assisti esse filme. Vamos lá. Então, agora tá aqui na Wikipedia em português, né? O Grinch, interpretado por Jim Carrey, nesse filme de... como é que é? Quem que foi? Vamos lá. O filme foi dirigido por Ron Howard, produzido por Howard e Brian Grazer e estrelado pelo comediante Jim Carrey. E aqui na sinopse diz o seguinte: que o Grinch é uma criatura verde e mesquinha que odeia o... Nossa, aqui já partiu pro espírito do Natal. Lembra aquele vídeo dos 3 espíritos? Passado, presente e futuro? Eu tenho um vídeo sobre esse assunto também. Só ir aqui no canto superior direito que você verá o que eu digo a respeito desses 3 espíritos, né? Esse negócio de espírito do Natal. Enfim, vamos lá. Que aqui é a opinião dos produtores do filme. Que, pelo que eu percebi, o filme difere, a proposta do filme difere e muito da proposta do autor do livro, que é o Theodor Zeiss Geisel. Vamos lá. Agora aqui diz a sinopse do filme. Quando era criança, ou seja... Eu acho, nem sei se o livro fala sobre isso, mas enfim, criaram uma história, né? Quando era criança, o Grinch foi gozado pelos colegas devido ao seu aspecto, ou seja, verde, peludo, narizinho pequeno. Na escola, apaixonou-se por uma garota que, consequentemente, apaixonou-se também por ele, devido a ser gozado por todos os colegas no dia de Natal, exceto pela garota que por ele se apaixonara, que a conjugação certa é essa. Fugiu e refugiou-se no alto de uma montanha, numa caverna com seu cão Max, alimentando-se de lixo e fazendo máquinas avançadas a partir de sucata.
Odiando o Natal, ou seja, ele vivia de reciclagem de lixo. Odiando o Natal, ele pretende estragar a festa dos moradores da cidade dos Ken, roubando presentes e enfeites com a ajuda do seu cãozinho Max. Ao mesmo tempo, a pequena Cindy Lou Quinn, não, a pequena Cindy Lou Who, na verdade, né? Cindy Lou Who, que é o nome verdadeiro dela no filme, que é interpretada por Taylor Momsen, morador da cidade dos Ken. Observa as pessoas pensando apenas em compras, presentes, enfeites e quer saber o significado do Natal. Verdadeiro, que o filme não mostra. O filme não mostra absolutamente nada sobre Jesus. Nada, 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 nada. Eu acredito que o livro mostra, né? Porque eu não li o livro, mas eu acredito que pela mensagem do livro, o livro fala sobre Jesus, né? Eu não sei se fala no livro, mas eu imagino que ele fala sobre Jesus. Mas o filme não fala. Eu assisti o filme, o filme não fala absolutamente nada sobre Jesus. Nada, 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 nada. Nem um lampejo, nem uma referência, nada, nada, nada. É só Papai Noel, presente, árvore de Tamuz, só o Natal pagão. Nenhuma referência a Jesus, por mísera que seja. Mas vamos lá. Os caminhos de Cindy Lou e do Grinch se cruzarão e juntos conhecerão o verdadeiro espírito do Natal. Aí, vamos lá. E deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver os personagens. O Jim Carrey como Grinch, criatura verde que sempre odiava o Natal desde que ele era uma criança de 8 anos de idade. Foi revelado em sua origem que ele começara a odiar o Natal depois que seus colegas da escola riram dele quando ele tentara fazer a barba no queixo. Antes de Jim Carrey ser escalado para interpretar como Grinch, Jack Nicholson e Ed Murphy foram considerados para interpretar. Jeffrey Tambor como prefeito Augustus May Who. Prefeito rude, arrogante e juiz da cidade dos Ken. Acho que é Who City, o nome da cidade, Who Town, sei lá. Acho que é Who Town, Who City, sei lá. Bom, enfim. Ele é revelado para ser o valentão da escola que pegou no jovem Grinch pelo queixo barbeado que o motivará. O que motivou o Grinch que odiasse o Natal em primeiro lugar. Ele também denuncia o Grinch a cada chance que ele recebe e quer inferiorizar o Grinch no Natal. Outra pessoa que odeia de morte o Natal é a Bárbara Paz. Pesquise Bárbara Paz no Google. Bárbara Paz acidente. Pesquise Bárbara Paz acidente, que você entenderá onde quero chegar. Eu não quero entrar em detalhes sobre o assunto, que a própria Bárbara Paz pode assistir esse vídeo e querer me processar. Mas enfim, vamos lá. Kristen Baranski como Martha May Hoover. Queda ao longo da vida. Queda ao longo da vida do Grinch. Acho que pegou do espanhol aqui, não é possível. Enfim, o interesse romântico dela foi, ou seja, a Martha May Hoover começa a namorar em última análise o Grinch. Estranho. Vamos lá. Bill Irving como Lou Who, pai de Cindy Lou e carteiro da cidade dos Ken. Molly Shannon como Belly Lou Who, a mãe de Cindy Lou e uma rival de Martha Way em um concurso de casa de iluminação. Taylor Momsen como Cindy Lou Who, uma jovem que pensa que o espírito de Natal na cidade dos Ken está perdido. Nessa versão ela tem 8 anos, enquanto que no livro especial de TV que ela era não mais do que 2. Não entendi nada, mas tudo bem. Kelly como Max, né, o cachorro. Kelly, o cachorro Kelly interpretando Max, entendi. Não, o nome do cachorro é Kelly interpretando Max. Agora entendi. E Frank Welker como a voz do cachorro, né, a voz do Max, que é o cão de estimação do Grinch e o único companheiro no Monte Crumpet. Não se sabe como ou quando o Grinch pegou. Clint Howard como Hubris, assessor do prefeito. Mindy Sterling como Clarnella Who, uma das cuidadoras de infância do Grinch. Jeremy Howard
TJ Tyne como Drew Lu, Stu Lu Hu, filhos de Lu e Belly, irmão de Cine Lu. Jim Meskimen como oficial Wu Lihan, o chefe da polícia, misericórdia. Josh Ryan Evans como Grinch aos 8 anos de idade. Sua humilhação na escola por Augustus é o que o leva a um ódio de Natal. Anthony Hopkins como narrador. No Brasil, o ator Antônio Fagundes narra o filme. Bryce Dallas Howard como Admirado Who. Ben Bookbinder como Augustus May Who, aos 8 anos de idade. Julgou o jovem Grinch, que então motivou o Grinch a odiar o Natal. Landry Albright como Martha May Hoover, aos 8 anos de idade. Ela mostra compaixão para com o jovem Grinch. E finalmente Ride Kirschenbauer como Rubers aos 8 anos de idade. Enfim, o que eu posso dizer a respeito disso? Que a mensagem do livro, pelo que eu percebi, a mensagem do livro, ela critica a preocupação exagerada de dar presentes. Tanto que, praticamente, não só em Sorocaba, no Brasil todo, no mundo todo, pelo menos a parte do mundo que comemora, né, o Natal, os muçulmanos não comemoram, a Coreia do Norte não comemora, em vez de comemorar o Natal, comemora o nascimento da esposa do Kim Il-sung, acho que é isso. E, enfim, mas de qualquer maneira, né, as nações muçulmanas, budistas, hinduístas, elas se comemoram o Natal apenas por causa do turismo, né? Por causa de turismo, por causa do... até mesmo lá em Jerusalém, em Israel, né, que agora está em guerra com o Hamas, enfim, não sei como está a situação lá agora, provavelmente não haverá nada lá em Israel por conta da guerra com o Hamas, mas normalmente todos os anos Israel fica lotado de turistas, principalmente em Belém, Nazaré, Jerusalém, por conta do Natal. Lá no Vaticano, em Roma, também fica assim de turistas, principalmente no Vaticano, porque tem a missa do Galo, tem as missas lá de Natal e tal. Que mais? Enfim, o mundo todo praticamente, né, com exceção dos países muçulmanos, budistas, hinduístas e outros países, né, não cristãos, comemoram isso aí. Só que o Natal, na grande maioria dos países, o Natal está pervertido pelo consumismo, pelo paganismo, né? Por duas coisas. Pelo paganismo, como eu disse lá no vídeo sobre a árvore de Tammuz, e também pelo consumismo, né? Pelo comércio. Tanto que aqui em Sorocaba, pelo menos, o comércio está funcionando até mais tarde, de segunda a sexta, parece que no sábado também, no domingo provavelmente talvez abra, né? Os shoppings estão lotados de gente, o centro da cidade está lotado de gente, as lojas de bairro também estão, os shoppings, enfim, está cheio de gente, desesperado para comprar presente, e tem amigo secreto, que alguns lugares no Brasil chamam de amigo secreto, outros chamam de amigo oculto, mas é a mesma coisa. E muitos restaurantes também ficam cheios de gente fazendo a revelação de amigo secreto, amigo oculto, sei lá, dependendo do lugar. Muitas famílias encomendam desses mesmos restaurantes de outros lugares assim especializados ceias de Natal prontas, né? Em vez de alguns ainda têm a tradição de ir lá para o supermercado, sei lá, comprar os ingredientes para fazer a ceia, né? Tanto no Natal quanto na virada do Ano Novo, mas outros preferem comprar pronto já para não ter trabalho nenhum. Enfim, né, o consumismo acaba tomando conta de tudo e as pessoas se esquecem completamente que o Natal, o verdadeiro Natal, tem a ver com isso aqui. A morte de Jesus. Jesus veio a este mundo porque ele tinha uma missão. E a missão de Jesus era morrer a morte que deveria ser nossa. Morrer em nosso lugar. Porque o Natal nada mais é do que Jesus vindo em forma humana para crescer, para se desenvolver
e iniciar seu ministério aos 30 anos de idade, justamente com seus discípulos, e mudar o mundo, virar o mundo de ponta cabeça, a ponto do mundo ser dividido em antes e depois. E eu quero encerrar esse vídeo mencionando 3 textos bíblicos que demonstram que o verdadeiro Natal está centralizado em Jesus. É a pessoa de Jesus, não tem nada a ver com Papai Noel, não tem nada a ver com a árvore de Tammuz, não tem nada a ver com luzes coloridas, não tem nada a ver com comércio, troca de presentes, nada. Mas está centralizado na pessoa de Jesus. O Jesus que foi predito por todos os profetas, de Gênesis a Apocalipse você vê Jesus, todos os livros da Bíblia, do começo de Gênesis 1:1 até Apocalipse 22, deixa eu ver, de Gênesis 1:1 Apocalipse 22:21, que é o último versículo da Bíblia, você vê Jesus. E os profetas predisseram a vinda dele, e um dos principais profetas messiânicos foi Isaías. Tá? Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 9, do verso 1 ao 7, é um dos textos mais fortes a respeito da vinda de Jesus, do advento, da primeira vinda de Jesus sob forma humana. Diz assim: mas a terra, que foi angustiada, não será entenebrecida. Ele envileceu, ou seja, tornou vil, desprezível, nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, que é o mar da Galileia, Tiberíades, seja lá o que nome que você quer dar. Além do Jordão, a Galileia dos gentios. Ou seja, no período romano, os territórios de Zebulon e Naftali foram conhecidos por esse nome de Galileia. Foi ocupado pelos gentios, né, após o reino do norte ser destruído, né, pelos assírios, e o povo do norte foi levado para o exílio. Aí os pagãos, né, principalmente os assírios, ocuparam a terra, e aí séculos depois teve outras invasões, e aí surgiu a Galileia. Vamos lá. Continuando o texto. Aqui no versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Ou seja, durante a guerra, né, após o exército inimigo ser derrotado, as pessoas pegam o que sobra lá do exército e levam embora. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, sobre o povo de Israel, no caso. E esse jugo tem a ver com os fariseus, saduceus, escribas, enfim. A vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, né? Aqui fala sobre a época de Gideão, né? Os 300 de Gideão e tal. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo, inclusive os romanos, que os romanos governavam na Palestina no tempo de Jesus, e lá no ano 476, se eu não me engano, acho que foi 476, os bárbaros invadiram Roma e o Império Romano caiu. Mas lá no versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro. Algumas pessoas colocam Maravilhoso Conselheiro como se fosse uma palavra só, mas deixa pra lá. Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro, talvez tenha a ver com... Talvez seja Maravilhoso Conselheiro mesmo, tudo junto, mas... Porque é o Conselheiro Maravilhoso, que é o Deus que conselha, que é maravilhoso, está acima da nossa concepção, está acima da nossa capacidade de compreensão. Deus Forte, porque Deus é o Todo-Poderoso.
que com braço forte e mão estendido libertou o povo do Egito e fez uma série de proezas no povo de Israel, e o povo de Israel não reconheceu isso. Pai da eternidade, porque Deus existe antes de existir o mundo, a terra, o universo, enfim. Príncipe da paz, porque Jesus veio como príncipe, filho de Deus, o filho unigênito de Deus, enviado a esse mundo para morrer em nosso lugar. No versículo 7. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E o povo de Israel entendeu tudo errado. Principalmente os judeus, né, que praticam o judaísmo, até agora não entenderam isso. Acham que o Messias é um libertador político, é um líder político e não sei o quê. Por isso que Jesus foi crucificado, por isso que Jesus foi morto, porque eles não reconheceram Jesus como Messias, como está lá em João. Deixa eu ler aqui também, vai. Vamos lá, João. João 1, versos 11 a 14. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Porque José, ele foi pai adotivo de Jesus. Jesus foi concebido no ventre de Maria por meio do Espírito Santo. José teve uma participação apenas como tutor, enfim, ele foi pai adotivo de Jesus. Ele teve outros filhos com Maria, obviamente, mas Jesus foi implantado no ventre de Maria quando ele ainda era virgem, pelo Espírito Santo. Ou seja, José não teve participação no nascimento de Jesus. José foi, como está aqui em Mateus, capítulo 1. Lerei aqui do 18 ao 24. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, porque se Maria fosse acusada de adultério, antes mesmo de se casar com José, ela seria apedrejada. Então José, até para proteger Maria, quis deixá-la, né, terminar o noivado, enfim. Não queria que Maria fosse apedrejada, então ele queria encerrar logo, né. Mas olha o que acontece em seguida. E projetando ele isso, ou seja, pensando, ele nem tinha falado para ninguém, ele estava pensando ainda em fazer isso, quando, eis que em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Ou seja, e como diz aqui em seguida, né? E não a conheceu, ou seja, não teve relações sexuais com ela, até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Agora, na sequência aqui, do capítulo 2 até o versículo 12. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, ou seja, Jesus nasceu, né? Só vamos lá, vamos pular para Lucas primeiro, para depois voltar aqui, porque a sequência foi essa. Jesus foi lá, nos recenseamentos lá, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Vamos lá olhar a sequência completa aqui, vamos lá. Cadê? Vamos lá. Deixa eu ler o capítulo 2, do 1 ao 20, vai. Para contextualizar, né? Que a sequência é certa, né?
e não aqui no capítulo 1, 25, a sequência é exatamente essa aqui. No Lucas capítulo 2, do 1 ao 20. Aí aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. César Augusto era o imperador de Roma na época. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria, porque a Síria também pertencia ao Império Romano. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade, ou seja, a sua cidade de origem. E subiu também José da Galiléia, porque José morava na Galiléia, por isso que está lá em Isaías 9, falando da Galiléia, que José morava lá, Maria também, só que a família de José era de Belém, porque Belém, o José era descendente de Davi. E tá continuando aqui. Subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Você vê a situação que ficou a família de Davi. A família de Davi já foi nobre, a família de Davi já ocupou o trono de Israel, primeiramente de Israel, depois de Judá, e depois, após o exílio em Babilônia, a família de Davi praticamente foi relegada ao esquecimento, a ponto de José virar pobre. José era descendente de Davi, linhagem real, e José era pobre. Tanto que quando Jesus foi apresentado lá no templo, levaram 2 pombinhos, né? Porque era a menor oferta que alguém podia levar. Mas enfim, continuando. No versículo 5, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida, ou seja, Maria já estava em estado adiantado de gravidez, embuchada, e mesmo assim foi obrigada a ir para Belém, para esse alistamento aí, que era obrigatório. Mas vamos lá. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura. Vamos lá, deixa eu ler no que está travando minha língua. Vamos lá. Versículo 7. E deu à luz a seu filho primogênito, ou seja, Maria e José tiveram mais filhos. A Bíblia menciona o nome desses filhos. Portanto, Maria não foi virgem pelo resto da vida. Maria teve mais filhos além de Jesus. Só que esses filhos que ela teve depois de Jesus eram filhos dela com José. E Jesus era filho dela com o Espírito Santo. Mas vamos lá. Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, que era onde o gado comia, né? Era tipo um coxo para comer capim. Porque não havia lugar para eles na estalagem. Ou seja, a cidade estava lotada de gente. E o único lugar que eles conseguiram para ficar foi um estábulo. E bem na hora que eles chegaram, e acho que a Maria já sentia as contrações, acho que quando eles chegaram, acho que antes mesmo de chegar à cidade, Maria já sentia as contrações. Quando eles chegaram, aí as contrações foram aumentando, até que chegou uma hora que eu não aguentava mais, então, fica aí. Maria já estava dando, a dilatação já estava grande, né? Ela já estava tendo muitas dores do parto. Então, estava no desespero só, gritando, gemendo, e, fica aí no estábulo. Aí deixaram, para eles não ficarem na relento, aí deixaram Maria e José no estábulo, e o próprio José fez o parto de Maria. Tudo quanto é filme que você vê aí sobre o nascimento de Jesus, é o próprio José que faz o nascimento de Maria, né, o parto, né? O próprio José faz o parto de Maria. E, enfim, agora, na sequência aqui, no versículo 8 do capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas. Ora, havia naquela mesma comarca, ou seja, ali mesmo, em Belém, nos arredores de Belém, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi, ou seja, ali perto de onde os pastores estavam, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor, ou seja, o Messias. Eles estavam anunciando o nascimento do Messias, profetizado, predito pelo próprio Moisés, e profetizado por tantos profetas, inclusive Isaías. Até mesmo Miqueias profetizou a cidade onde ele nasceria, como falarei mais tarde aqui, né? Quando voltar lá
Evangelho segundo Mateus, e continuando aqui no versículo 12. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura, ou seja, num coxo para comer gado, comer capim. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Vamos lá. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Ou seja, eles ainda estavam no estábulo. Eles ainda estavam lá na estrebaria. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita, e todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração, porque Maria era melancólica. Maria, ela guardava as coisas para si. Que mais? Maria era melancólica. Por que Maria era melancólica? Porque lá em João 2, no Evangelho segundo João, capítulo 2, Maria abriu a boca. Acabou o vinho. Ou seja, o melancólico é assim, eu sou melancólico, eu posso dizer com toda certeza, com toda convicção, que o melancólico ele guarda, mas chega uma hora que ele não aguenta e acabou o vinho. Então Maria é melancólica sim. E que mais? Maria era, né? Já morreu. Que mais? E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes havia sido dito. E por que os pastores não contaram por aí o que tinha acontecido? Né? Por que eles não espalharam para a cidade inteira, para o mundo, para Israel, enfim, para tudo quanto é lugar, o que tinha acontecido? Com certeza eles devem ter falado para as pessoas, só que elas não acreditaram. Mas como é que pode? O Messias, aquele que será o rei de Israel, que libertará Israel do jugo dos romanos, nascer num estábulo cheirando estrume. E vamos lá para Mateus de novo para você entender o negócio aqui. Entender o negócio. Capítulo 2. Deixa eu ver. Eu lerei até o 18, vai. Para contextualizar. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes o Grande, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Essa história de Baltazar, Melchior e Gaspar, se é verdade até hoje eu não sei. Eu acho que é lenda, né? A não ser que algum historiador, né, alguém, né, um dos pais da igreja, não sei, nem lembro quem foi que criou essa história de Baltazar, Melchior e Gaspar, mas enfim, porque cada um trouxe um presente, né? Eu acredito que eram 3 mesmo, porque cada um levou um presente. Mas enfim, eram astrólogos. Eles não eram reis, eles eram astrólogos, por isso que eles eram chamados de magos, porque eles estudavam as estrelas. Enfim, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, porque eles viram uma estrela totalmente diferente, que não tinha nada a ver com o que eles conheciam no céu, porque eles conheciam as estrelas, conheciam as constelações, sabiam o lugar de cada estrela, de cada constelação. De repente, do nada aparece uma estrela mais brilhante que o normal, mais brilhante até do que o planeta Vênus, porque o corpo celeste mais brilhante no céu, abaixo apenas da Lua, é o planeta Vênus. Aí de repente aparece uma estrela mais brilhante que o planeta Vênus, lá no céu, apontando justamente para Belém. E aqui diz o seguinte, vamos lá, versículo 3: E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Ou seja, Herodes, ele era o responsável por Jerusalém. Jerusalém pertencia à província da Judéia, que por sua vez pertencia ao Império Romano, e o governador da Judéia na época era Herodes o Grande.
o grande Herodes, que era descendente de um dos Seleucidas, né? Ele era de origem grega, né? Era descendente de um dos Seleucidas e teve 10 mulheres, enfim, a vida promíscua ao extremo. E ele era extremamente tirânico, via inimigo, tinha mania de perseguição, via inimigo para tudo quanto é lado, e ao saber que o Messias poderia ter acabado de nascer, ele entrou em pânico, entrou em parafuso e com certeza esse negócio de toda Jerusalém com ele, ou seja, os principais sábios de Jerusalém, eles espalharam, né, a rádio corredor, espalhou para tudo quanto é lado e daqui a pouco toda Jerusalém estava sabendo o que tinha acontecido. Enfim, continuando aqui. Bom, e congregados todos os versículo 4. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, ou seja, ele mandou os mensageiros espalharem mensagens para toda Jerusalém, acho que para toda a Judéia, inclusive, né? Hospedou os magos e esperou todos os sábios chegarem. Os magos ficaram hospedados lá no palácio dele. Esperou todos os sábios chegarem, né? Acho que não só de Jerusalém, como toda a Judéia. Que mais? Os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Messias, né? Aqui fala o Cristo, né? Que é o termo grego, mas é o Messias. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta Miqueias, no caso, né? Acho que é 5:2, se não me engano. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, ou seja, mandou todo mundo sair, todos os sábios saírem, né? Enfim, todo mundo sair, ficou só ele e os magos. E ele inquiriu, ou seja, perguntou exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecerá. Aí ele falou, foi quando nós estávamos ainda, né, que cada mago veio de uma região diferente, lá do Oriente Médio, teve um que veio da Índia, outro veio não sei de onde, enfim, cada um veio de um lugar, de uma região diferente lá da Ásia. E enviando-os a Belém, ou seja, Herodes enviou os 3 magos para Belém e disse a eles: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, ou seja, avisai-mo, para que também eu vá e o adore. Não é coisíssima nenhuma. Herodes, assim que soubesse onde estava lá o Messias, ele iria com o exército dele para matar todo mundo. Inclusive o Messias. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhes ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. O ouro simboliza a realeza de Jesus, que ele seria o rei não somente de Deus, mas de todo o universo. Incenso, que tem a ver com o sacerdócio, com a santidade de Jesus. E mirra, que tem a ver com o sacrifício de Jesus, com a morte de Jesus e posterior ressurreição. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, os magos partiram para a sua terra, ou para as suas respectivas terras, por outro caminho. Aí na sequência temos o seguinte: tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José, ou seja, assim que, no mesmo instante que os magos se retiraram, ou seja, José, Maria e Jesus não estavam mais no estábulo, eles estavam numa casa, provavelmente boa parte do povo que tinha ido para Belém fazer o licenciamento já tinha ido embora, mas José, Maria e Jesus permaneceram em Belém, hospedados numa casa dessa vez, né? Numa residência melhor, mais confortável, enfim. E o anjo apareceu para eles,
no caso, para José. Assim que os magos saíram, assim que, por exemplo, os magos apareceram na casa deles quando eles já estavam dormindo, ou se preparando para dormir, deixaram os presentes lá, adoraram o menino e tal. Maria guardou no coração, né, como toda melancólica. E assim que os magos foram embora, o anjo alertou José. Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Ou seja, Herodes nem tinha pensado em mandar matar o menino ainda. Ou seja, foi antes de Herodes dar ordem para matar todos os meninos, né? Deixa eu ver. De 2 anos para baixo. Muito antes de Herodes dar essa ordem, né? Porque Herodes esperou os magos voltarem, eles não voltaram. Então deve ter se passado vários dias. Ou seja, continuando o texto aqui. E levantando-se ele, ou seja, tudo normal, tudo tranquilo, lá em Belém, tudo de boa. E José, Maria e Jesus, né, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Ou seja, foi de madrugada ainda, né, quando todo mundo estava dormindo. Esteve lá no Egito até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito eu chamei meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, ou seja, muito tempo depois, vários dias depois, né? Ou seja, a essa altura Jesus e Maria já estavam longe, já estavam bem longe, talvez lá em Gaza, seja lá onde for. Estava, acho que quase no canal do Suez, onde é hoje o canal do Suez, né? Então, e só muito tempo depois que Herodes percebeu, né, que tinha sido enganado pelos magos, aconteceu isso aqui. No versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, ou seja, não só em Belém, como também de cidades ao redor, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriram dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existe. Aí nos demais evangelhos vemos, aqui na sequência, vemos Jesus, Maria e José voltando do Egito. Acho que logo depois que eles voltaram do Egito, Jesus foi apresentado no templo, que está lá acho que em Lucas, né? No Evangelho segundo Lucas, né? O trecho sobre Simeão e Ana. Vamos lá. Eu acho que o trecho que fala sobre Simeão e Ana, aqui. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos 21 a 24, diz o seguinte: e quando os 8 dias foram cumpridos, ou seja, isso foi antes desse episódio com os magos. Antes do episódio com os magos aconteceu isso aqui. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor, segundo está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem as ofertas, segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo e temente a Deus, esperando da consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo, isso foi antes do episódio com os magos, repetindo. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, ou seja, antes de ter visto o Messias. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços, Jesus ainda era bebê, e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel.
E a José e sua mãe se maravilharam, e José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria. Ou seja, Simeão, como se fosse, sabe, essas palavras, né, que se vê em igrejas pentecostais? Foi mais ou menos isso, né? Quando alguém recebe uma revelação da parte de Deus, trazendo uma palavra de conhecimento durante um culto pentecostal, aconteceu exatamente isso. Só que foi Simeão falando para Maria, olhando nos olhos de Maria, falando o seguinte. Aqui no sequência aqui do versículo 34. Eis que este, no caso Jesus, é posto para a queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, ou seja, a morte. Aqui está falando da morte de Jesus. O que aconteceria com Maria por ocasião da morte de Jesus? Para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia, e sobrevindo na mesma hora, ou seja, exatamente no momento em que Simeão falava essas coisas para José e Maria, Ana dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Obviamente que a maioria não acreditou, né? Porque depois haveria o episódio com os magos, enfim. Depois todo mundo, né? Obviamente que após o episódio com os magos, Herodes mandar matar os meninos de 2 anos para baixo, todo mundo pensaria que esse menino tinha morrido, ou seja, sabe que ele foi Messias? Ele morreu. Então, enfim, o pessoal estava desiludido demais, decepcionado. Só que aqui, deixa eu ver. Aqui no deixa eu ler a sequência aqui. Agora, depois do episódio lá da fuga para o Egito e tal, voltando para Mateus capítulo 2, versículo 19, até o final. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as barras da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, que é a cidade de onde José tinha vindo. José e Maria eram de Nazaré, né, moravam lá, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele era chamado Nazareno. Agora vamos lá para Marcos, se não me engano, acho que é Marcos. É Marcos que fala ou é João? Enfim, que é assim, o que aconteceu? Teve o nascimento de Jesus, episódio com os pastores, depois teve a consagração do templo, Simeão, Ana, depois teve episódio com os magos, e finalmente a fuga para o Egito, tal, para que Jesus fosse salvo da fúria de Herodes. Aí depois eles voltaram. Teve um outro episódio também, eu não lembro se é no Evangelho segundo Lucas também. Eu só conferir aqui se é isso mesmo. Aqui, é verdade. Versículo 39. Do Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 39. E quando acabar de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, ou seja, depois que eles voltaram, depois teve episódio com os magos, teve a fuga para o Egito, depois que eles voltaram do Egito, é o que está aqui no versículo 39 de Lucas 2. E quando acabar de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia pela cidade de Nazaré. Então, só para esclarecer aqui. E por que eu estou lendo tudo isso? Por que eu li tudo isso após falar do filme do Grinch? Porque Jesus, segundo o texto de Isaías, né, a profecia de Isaías 9, e os textos do Evangelho segundo Mateus, do Evangelho segundo Lucas, João também. Marcos não, porque Marcos já começa do nada, vai para João Batista, enfim. Os 3 evangelhos que registram o nascimento de Jesus são Marcos, né, Mateus, Lucas e João.
Enfim, o que acontece? João, porque mas João não fala, você fala, e nas entrelinhas fala. Se você for lá em João, se você prestar atenção bem no Evangelho segundo João, de 1 a 14, nas entrelinhas ele se refere ao nascimento de Jesus. Mas enfim, por que eu falei tudo isso? E mencionei inclusive os presentes, né, que os magos deram para Jesus: ouro, incenso e mirra, o ouro simbolizando a realeza de Jesus, o incenso simbolizando Jesus como sacerdote, e a mirra simbolizando Jesus como sacrifício pelos nossos pecados, morreu e ressuscitou. Por que eu mencionei tudo isso? Porque Jesus foi o melhor presente que Deus deu à humanidade. O nascimento de Jesus foi o melhor presente que Deus deu à humanidade, porque a humanidade estava praticamente um caos, né? Israel estava em frangalhos, tinha virado uma mera província, né? Um conjunto de províncias, na verdade, né? Judéia, Galiléia, Samaria, Decápolis, Traconite, um negócio assim. E aí veio Jesus, praticamente no limiar da história, durante um dos maiores impérios da história, né? Talvez só o Império Mongol foi maior que o... Não, nem o Mongol, o Império Britânico, né? Acho que o maior ainda que o Império Mongol foi o Império Britânico. O Império Britânico ocupou metade do mundo nos séculos 17, 18, 19 e até parte do 20, né? Porque até Israel fez parte do Império Britânico. Aprove a Deus permitir que Israel fizesse parte do Império Britânico, porque foi justamente o Reino Unido, né, da Grã-Bretanha, que possibilitou o cumprimento das profecias referentes à restauração de Israel, o que acabou ali acontecendo em 1948, com a ajuda de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, e da ONU, inclusive. Enfim. E Jesus foi o melhor presente, continua sendo o melhor presente dado à humanidade, porque foi por meio da vinda de Jesus a esse mundo, do sacrifício de Jesus em nosso lugar, que hoje nós vamos, vinde e vede simboliza justamente isso. Nós viemos e vimos a glória de Deus, manifestada por mim, Jesus Cristo. Eu pude testemunhar um pouco disso lá no Vermicho, em Brasília. Eu deixarei aqui na tela final acho que os 2 vídeos, talvez. Acho que os 2 vídeos que eu gravei lá em Brasília. E também um outro vídeo a respeito do Natal, do verdadeiro Natal. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, adicione seus favoritos, se inscreva no meu canal. Se eu me esqueci de falar alguma coisa, me perdoe. E até depois, se quiser.